Fala, rapaziada, tranquilidade aí? Aqui está tudo bem, Fernando Guit no Punchcast no seu YouTube. Roda a vinheta que eu volto já em menos de 15 segundos. Fala, fala, rapaziada. Tranquilidade aí do outro lado da telinha, por aqui está tudo às mil e uma maravilhas. Vamos de mais um Punchcast, primeiro Punchcast de junho de 2023. Mas antes, deixe seu like, deixe seu dislike, compartilhe o vídeo, ative o sininho e principalmente dê suas sugestões aqui, suas opiniões aqui, que é muito importante e ajuda o canal a crescer ainda mais. Hoje vamos falar de amor. Vando? Não. David Coverdale no Whitesnake, esse rapaz que de 10 músicas, 7 tem a palavra love no seu título, fala mais de amor que o próprio Vando. Aí eu fico na dúvida, seria David Coverdale o Vando da Inglaterra? Ou seria o Vando o David Coverdale do Brasil? É uma boa questão, hein? É uma boa dúvida. Deixando a brincadeira de péssimo gosto de lado, vamos tratar hoje do pior para o melhor disco do Whitesnake. Maravilha? É claro que não vai entrar Coverdale e Jimmy Page, né? Que aqui é um single, disco solo Into the Light, muito bom por sinal, coletâneas, também não vão entrar discos ao vivo, como esse espetacular primeiro, nem o primeiríssimo Snakebite, que é um EP, não conta, também não conta os dois discos solos dele. Se esse aqui entrasse, estaria entre os dois mais. Olha a treta, hein, que daria. Mas vamos lá. Rapidinho, para não dar confusão. 13º lugar, para mim, o pior disparado disco do Whitesnake, que é aquela questão, existe disco ruim? Existe. Mas existe também uma categoria que se chama disco desnecessário. Aquele disco que não tinha nenhuma necessidade de ser feito. E eu estou falando aqui do The Purple Album, disco que o Coverdale resolveu homenagear sua antiga banda, o Deep Purple. Todo mundo sabe que o David Coverdale veio do Deep Purple, do Deep Purple para o Whitesnake, do Whitesnake para o mundo, né? E esse disco aqui é fraco. Regravações totalmente sem aquela pegada maravilhosa do Deep Purple, né? Principalmente no que diz respeito à bateria. Aqui é um ótimo baterista, claro, Tommy Aldridge, baterista sensacional. Só que o Tommy Aldridge não tem o balacobaco, o telecoteco e a malemolência do batera do Deep Purple, Ian Pace, né? Principalmente nesses três discos que o Coverdale homenageou, que é o Burn, Stormbringer e o Come Taste the Band, um disco com uma pegada mais funk. Vamos agora para o 12º lugar. Temos aqui Good to Be Bad, outro disco também que não me agrada muito. Faixa de destaque aqui, a faixa de abertura, Best Years. Mesmo assim, o que mais tem aqui? Lay Down Your Love, All for Love. Olha como é que tem Love. Meu Deus do céu. A Fool in Love. O Coverdale gosta muito do Love. Mas esse disco aqui, disco de 2008, não é legal. Não gosto, não. No 11º lugar, o disco que veio depois do estouro do Whitesnake nos Estados Unidos, e é o disco menos Whitesnake dos discos do Whitesnake, que é o Slip of the Tongue. Também não gosto desse disco não, viu, gente? Sei que muitos fãs vão me matar, tem muita gente que adora esse disco aqui, mas eu, como um apreciador do Whitesnake mais velho, né? Tem quase 60 anos, pô, eu gosto do Whitesnake desde a sua criação, e não falo isso me gabando, porque ser velho não tem nenhuma vantagem, só tem desvantagem. Eu acho esse disco aqui fraco. Porra, não é Whitesnake isso aqui. Adrian Vandenberg, o ótimo guitarrista holandês, compôs todas as músicas com Coverdale para esse disco. Só que na hora da gravação ele teve um problema na mão e não pôde gravar.
e a gravadora não conseguiu segurar o tempo de recuperação do Vandenberg e chamaram ninguém mais, ninguém menos Steve Vai, fantástico guitarrista americano. Óbvio, adoro o Steve Vai, tem alguns discos dele aqui, gosto muito dele. Mas o Steve Vai aqui não, porra, não sei porquê, não era o guitarrista certo para esse disco aqui, né? Além de, mas apesar disso, tem duas músicas que eu acho fantásticas. Sailing Ships, uma balada lindíssima que encerra o disco, e The Judgment Day. Essa música é uma música totalmente na pegada Kashmir do Led Zeppelin, e o cover dele, nessa época, estava querendo ser, a todo custo, o Robert Plant, né? Mas, não, convenhamos, não dá, né? Robert Plant é Robert Plant, e o cover dele tem uma voz brilhante, belíssima, aquela voz aveludada que ele tinha na época do Deep Purple, na época, principalmente na época do Whitesnake, aquela voz grave, cheia de porra, tinha blues na voz, né? Porra, rhythm and blues, enfim. Mas depois do disco de 87, enfim, mas a gente vai falar desse disco ainda. Mas esse aqui, vamos lá, 10º lugar, passar rapidinho aqui por 3 discos, que são mais ou menos a mesma pegada, viu? Forevermore, o último disco com o guitarrista Doug Aldridge, um bom guitarrista também participa do Good to Be Bad, fez todas as músicas aqui com o cover dele nesse disco. Tem 3 músicas aqui que eu destaco, que eu gosto bastante. Steal Your Heart Away, a música que abre o disco. A Love Will Set You Free, que tem aquela pegada do Whitesnake mais antigo. E a faixa título é sensacional, Forevermore, um épico. Uma música gigante, 7 minutos e 23 minutos. Mas eu acho um disco muito longo. E o disco aqui, como curiosidade, tem a participação do filho caçula do Dave Coverdale, que é o Jasper Coverdale, fazendo os backing vocals. Não se sabe em que música, não dá para identificar. O famoso jabá familiar. Nono lugar, o último disco da banda, pelo menos até agora, que é o Flesh and Blood. Um disco simpático, umas composições simpáticas, mas a voz do cover dele já naquela vibração, uma descendência, né? Uma música que eu gosto muito, mas gosto mesmo, é uma balada, já no finalzinho do disco, já escondida, que se chama After All, um belíssimo trabalho de violão do guitarrista Joel Hoekstra. Completa o time Red Beach nas guitarras, Michael Devin no baixo, Tommy Aldridge de novo na bateria e o Michel Lepy nos teclados. Então está aqui Flesh and Blood, um disco bacana, mas que eu não considero em altíssimo nível. Um disco agora que era para ser um disco solo do Coverdale, mas a gravadora, por imposição da gravadora, teve que sair com o nome Whitesnake na capa, que é o Restless Heart, um disco que eu gosto bastante, mas eu acho que o próprio Coverdale dá uma emporcalhada nas composições aqui, todas de novo com Adrian Vandenberg, o guitarrista holandês que compôs as músicas do Slip of the Tongue. Sim, voltando rapidinho, desculpe, no Slip of the Tongue tem uma regravação desnecessária de Fool for Your Loving, desnecessária e muito abaixo da original. Voltando aqui para esse disco, ótimas canções, e você vê que é um disco meio variado, não é aquela cara de Whitesnake mesmo. Tanto é que esse disco abre com uma balada, Don't Fade Away, uma balada linda, por sinal, uma letra belíssima do Coverdale. E outros destaques, a própria faixa título. E tem uma música aqui que eu acho interessantíssima, que é Take Me Back Again, e um blues maravilhoso, que é Your Prestigious Love. Não, Your Prestigious Love, muito boa. Uma balada, Can't Get On, uma pegada também blues. Tem uma música boa aqui que se chama Crying, mas o cover dele, porra, emporcalhou essa música com um vocal muito exagerado. Mas, no final das contas, um disco muito bom. Eu gosto muito. Além do Vandenberg na guitarra, um ótimo baixista toca aqui, que é o Guy Pratt. Guy Pratt, baixista que foi do Pink Floyd. Também tocou muito tempo com... Muito tempo não, pouco tempo, desculpe, com o Gary Moore. Tá? E na batera, o fantástico Demi Carmassi, que foi batera do Heart, e também tocou com o cover dele naquele disco
Coverdale e Jimmy Page. Sétimo lugar, o disco queridinho pelos fãs mais novos e os fãs americanos da banda, que é o disco Whitesnake. O Whitesnake, disco de 1987, que traz um caminhão de hits que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos. Still of the Night, Bad Boy, Cry in the Rain, regravação de uma música do Whitesnake, que nós vamos falar já desse disco. Is This Love fez muito sucesso. Is This Love é uma música que o Coverdale estava começando a compor pensando na Tina Turner, mas no final o próprio produtor, o Mike Stone, é isso? Mike Stone falou assim, não, meu amigo, essa música tem que entrar nesse disco aqui, que essa música é muito boa. E qual outra que fez sucesso? Cry in the Rain. Here I Go Again, que foi o maior sucesso do disco, também uma regravação de outra música do Whitesnake, do mesmo disco que contém Cry in the Rain, que nós vamos falar daqui a pouco desse tal disco. Então, um disco de 1987, disco todo composto com o Coverdale e o John Sykes, exceto essas duas regravações, né? Muitas brigas entre o Coverdale e o John Sykes. Neil Murray também, o baixista, se emputeceu, porque muitas linhas do baixo foram trocadas por linhas de teclado, o teclado fazendo o baixo. Enfim, mas eu acho um disco muito pesado, muito legal esse disco. Tá? Mas um disco americano. Eu me assustei um pouco a primeira vez que eu ouvi na época do lançamento e fiquei espantado com aqueles clipes cafonérrimos que tinha Is This Love, que tinha o clipe de Is This Love, é de uma cafonice sem tamanho. E Still of the Night também, aqueles clipes muito naquela pegada de banda americana de metal farofa, tipo Rat, Motley Crue, Poison, enfim. Mas o som aqui é bom. E agora os fãs mais novos vão me matar, porque esse disco está na frente do disco de 1987, mas eu não estou nem aí, que é o Trouble, primeiro disco da banda, disco de 78. Esse disco tem esse título, Trouble, porque, além de ser a faixa título, foi a época do nascimento da primeira filha do Coverdale. Tem dois filhos, né? O Jasper Coverdale e a filha dele, esqueci o nome. Bonita menina. E foi na época que ela nasceu. Então ele botou esse título Trouble, né? Problema, encrenca, por causa do nascimento da filha. É uma brincadeira, né? A paternidade é uma coisa linda. Vamos lá, então. Primeiro disco do Whitesnake, de 78, abre com Take Me With You, Love to Keep You Warm, uma balada bonita. Lie Down é maravilhosa. Tem uma versão aqui de Day Tripper dos Beatles, puxaram um pouquinho para trás o andamento, e tem um trabalho de guitarra do Bernie Marsden sensacional com Talk Box, aquilo que o Peter Frampton popularizou. E tem uma música aqui, que abre o lado 2, The Time Is Right for Love, é uma música na pegada do Thin Lizzy, outra banda que eu sou apaixonado, e tem uma pegada Thin Lizzy aqui. E tem uma música, uma música que o Bernie Marsden, que é esse cara aqui, que além de ser um baita guitarrista, ele era um ótimo vocalista. Ele que canta essa música, Free Flight. E tem uma instrumental, Belgian Towns Hat Trick, música do Mick Mood, esse outro guitarrista sensacional. Aqui está o John Lord, o maestro, Dave Dowley, o primeiro batera da banda, Neil Murray, outro baixista, um baixista sensacional, Bernie Marsden, e aqui está o jovem Coverdale no seu primeiro disco, Trouble. Quinto lugar, Love Hunter, com a sua capa que causou controvérsia na época. Essa mulher nua, com seu bumbum guloso de fora, a cobra enrolando a mulher, né? Love Hunter. O que temos aqui de maravilhoso? Tudo é maravilhoso aqui. A faixa título é ótima. Outlaw, outra música sensacional, cantada pelo Bernie Marsden. Infelizmente, ele só canta nesse disco e no primeiro. Depois o cover dele não deu mais chance para o Bernie Marsden. Tem Rock and Roll Women, muito boa. We Wish Well, sensacional, uma balada linda que encerra todos os shows da banda. Long Way From Home é maravilhosa, mas para mim o pecado desse disco é a abertura não ser com Walking in the Shadow of the Blues.
tinha que abrir o disco com essa música é matadora. Inclusive foi essa música, perdão, que eles abriram os 2 shows que eles fizeram no Rock in Rio de 1985. Estava lá. Walking in the Shadow of the Blues, maravilhosa. E um cover aqui, Help Me Through the Day, música do aquele tecladista e cantor e compositor maravilhoso Leon Russell. Essa versão está muito boa. E também tem uma versão muito boa que eu recomendo, que é do guitarrista Fred King. Eu esqueci o nome do disco. Enfim, mas procura lá, deve ter no Spotify. Muito boa. Medicine Man fecha o coisa, You and Me fecha o lado 1. Ótimo disco, nota 10, sensacional. Já que eu falei em Rock in Rio, vou até mostrar uma coisa que eu separei aqui. Eu acho que eu já mostrei em algum programa. Eu tenho uma foto do Coverdale que só eu tenho. Que é essa foto aqui, ó, tirada do palco do Rock in Rio, no dia do segundo show do Whitesnake no Rock in Rio. Quem me tirou essa foto foi meu grande amigo, meu irmão Ivan Maris, ótimo guitarrista de blues aqui do Rio de Janeiro. E ele estava trabalhando no Rock in Rio e ele tirou essa foto do palco. Eu estava na plateia, num tremendo sufoco, num tremendo empurra-empurra, e o Ivan estava todo pomposo na lateral do palco e tirou essa foto belíssima do David Coverdale. Obrigado, meu irmão, por esse presente. Vamos lá. 4º lugar agora, Come and Get It, outro disco nota 10. Essa bela capa aqui da cobra numa maçã de vidro. Aqui é a contracapa. A cobra fugiu da maçã de vidro. Ah, falar em maçã de vidro e a cobra fugindo. Será que a cobra foi parar nesse disco do Vando, que também tem uma maçã? Olha que danado. Tem uma maçã aqui no disco do Vando, e atrás aqui a bela maçã gala no disco do Obsceno. Vando Obsceno. E para você, quem é mais obsceno? Vando, com suas calcinhas atiradas ao palco, ou Dave Coverdale fazendo aquela sua pose sensual pornô nos shows, que ele vira o pedestal simulando uma... Bom, você sabe bem o que. Então, Come and Get It, lado 1 espetacular, com a faixa de abertura Hot Stuff, Don't Break My Heart Again, que foi o maior sucesso desse disco aqui, Lonely Days, Lonely Nights, Child of Babylon, mas a minha favorita desse disco se chama Hit and Run, outro belíssimo trabalho de guitarra do Bernie Marsden no Talkbox. Que disco maravilhoso, formação clássica aqui. Enfim, no meu 4º lugar, pelo menos. Vamos lá, 3º lugar, Slide It In, disco já com uma formação diferente. Aqui já saiu o Bernie Marsden e entrou o ótimo guitarrista chamado Mel Galley, que foi daquela banda Trapeze, junto com o Glenn Hughes e junto com Dave Holland, batera, que foi do Judas Priest depois. Mel Galley é um guitarrista muito melódico, sem muita firula, poucas notas, mas um bom gosto sensacional. E ele foi importantíssimo para esse disco, por quê? Porque o Mick Moody, nessa época, já estava com 2 pés fora da banda, já totalmente insatisfeito, muitas brigas com o Coverdale por questão de grana. O Coverdale, inclusive, aqui estava totalmente quebrado, devendo a Deus e o mundo. Tá? Foi até por isso que ele começou a mudar o som radicalmente aqui para tentar conquistar o mercado americano. Conseguiu 8 milhões de cópias, meu amigo, não é mole, não. Ficou milionário com esse disco aqui, mas aqui ele estava devendo a todo mundo. Tá? Muitas dívidas por questões anteriores. Enfim, o disco aqui tem um dos maiores sucessos do Whitesnake. No Brasil, talvez o maior sucesso esteja nesse disco, que é a Love Ain't No Strangers, muito por causa do Rock in Rio. Essa música explodiu aqui no Rock in Rio. Essa banda fez muito sucesso no Rio, no Brasil, na época do Rock in Rio. E além dessa, tem Slow and Easy, que para mim é top 3 das músicas do Whitesnake. Adoro essa música. A única música composta com o Mick Moody para esse disco aqui, para você ver como é que ele já estava lá fora já. E a maioria é composta pelo Coverdale e Mel Galley. 2º lugar, o disco mais injustiçado, na minha opinião, da banda, que é o Saints and Sinners, disco que foi gravado no meio de um tumulto entre a banda, saídas e voltas do Mick Moody, já tinha saído, voltou depois,
O Bernie Marsden saiu, gravou e saiu logo da banda. Mel Galley, que está nesse disco aqui fazendo as guitarras, faz os backing vocals nesse disco aqui. O cover dele descobriu que estava sendo muito roubado pelos agentes da banda. Enfim, um disco totalmente confuso, tinha tudo para dar errado. Financeiramente deu até, vendeu pouco esse disco, mas, meu amigo, não se deixe levar pelas más línguas. Esse disco aqui é fenomenal e tem um lado matador também. Matador. Youngblood, Rough and Ready, desculpa, Blood Luxury, Victim of Love, ao Love entrando de novo. Cry in the Rain, na melhor versão aqui, que foi regravado no 87. Here I Go Again, Love and Affection, Rock and Roll Angels, Dancing Girls e Saints and Sinner, a faixa título, monumental, descasso, aço, infelizmente, criminalmente e injustamente subestimado. Recomendo. E o Ian Pace gravou a bateria e saiu fora. Foi se juntar ao Gary Moore. E o primeiro lugar, todo mundo já sabe qual é o Red and Willing. Primeiro disco a ser lançado no Brasil do Whitesnake foi esse aqui. Esse disco aqui, Red and Willing, sensacional. Primeiro disco com Ian Pace, está aqui o Pace, John Lord, cover dele. Ou seja, metade da banda tinha tocado no Deep Purple. Tá? Não preciso dizer mais nada. Abre com Fool for Your Loving, a música que eles compuseram e estavam pensando em oferecer para o B.B. King gravar. Mas aí eles mesmos sacaram que essa música podia dar o maior pé e realmente deu. Foi um sucesso em toda a Europa. Porque o Whitesnake, nessa época, não fazia nenhum sucesso nos Estados Unidos. Zero, zero, zero mesmo. Só que, na Europa, os caras dominavam nessa fase aqui. Entre 80 e 83, só dava o Whitesnake. Eles eram os campeões, eles eram os recordistas de venda de ingressos mais rápido na Europa. Principalmente Suécia, Islândia, a própria Inglaterra e a Alemanha também. Esses 4 países só davam esses caras aqui. Era sempre show lotado, sold out. Então, Fool for Love, Sweet Talk, a faixa título é sensacional. Carry Your Load, uma música mais devagar, e fecha o lado 1 com Blind Man, uma balada lindíssima que foi gravada pelo Coverdale no seu primeiro álbum solo, mas a versão daqui é muito mais legal. Tem Ain't Gonna Cry No More, que para mim é uma das melhores também, junto com Fool for Your Love e Red and Willing. E o disco fecha naquela pegada mais rhythm and blues, né? Tem Rhythm and Blues e Blues, né? Love Man, Black and Blue e She's a Woman. Engraçado, quando eu comprei esse disco ainda jovem, esse final do disco eu não gostava. Love Man, Black and Blue e She's a Woman. Hoje em dia eu sou apaixonado por essas 3 músicas finais do disco. Que disco sensacional. Esqueci de falar, a maioria desses discos aqui da fase clássica, produzidos pelo magistral Martin Birch, que também produziu os discos da fase clássica do Iron Maiden, né? Então, meus amigos, esse foi o meu do pior para o melhor, Whitesnake, Cobra Branca. Olha a cobra! Ó, Whitesnake, Cobra Branca, hoje eu estou danado. Eu queria sugerir a vocês, saiu no Brasil, esse livro aqui, do Martin Popoff, um escritor canadense da melhor qualidade. Esse cara, escreve muito bem, escreve muitos livros, é um livro atrás do outro. Ele lançaram esse disco aqui no Brasil, acho que foi no ano passado, se não me engano. Já tem algum tempo já li, reli umas 3 vezes, muito bom. Whitesnake, a fantástica jornada de David Coverdale. O título original, se não me engano, é Whitesnake Sail Away. Eu acho que é esse, Martin Popoff. Agora, se vocês encontrarem, tem esse aqui, esse livro em inglês do Whitesnake, uma biografia ilustrada. Essa fase aqui é muito cafona, pelo amor de Deus, Coverdale, que é do Simon Robson. Esse cara aqui é uma verdadeira bíblia em se tratando da família Purple, né? Whitesnake, de Purple, claro, Rainbow, Glenn Hughes, enfim, a família toda do Deep Purple. Esse cara aqui é muito, muito fera, beleza?
Então, tem até inclusive um capítulo aqui, chamado capítulo 10, ó. Slide It In to Rock in Rio, para você ver a importância que teve o Rock in Rio na, na carreira do Whitesnake. Foi o maior público que eles tocaram até hoje, né? Não só eles, como muita gente, né? Enfim, um belíssimo livro com fotos maravilhosas. Aí que barata. Formação do Slide It In. Enfim, recomendo. Recomendadíssimo. Beleza? Aqui o Ian Pace com as suas belíssimas costeletas, também conhecidas como suíças. Maravilha. Então é isso aí, meus amigos. Punchcast no seu, no meu, no nosso YouTube. Dê seu like, dê seu dislike, compartilhe o vídeo, ative o sininho e escreva qualquer bobagem aí embaixo, porque ajuda a fortalecer o canal. Mas faça sua lista aqui do Whitesnake, do pior para o melhor. Pode me elogiar, pode xingar, que não tem problema, até porque nós não expulsamos ninguém, porque precisamos de engajamento, beleza? Aquele abraço, fui, e semana que vem eu volto com mais Punchcast aqui no YouTube.